Oi pessoal, eu sou a Débora e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa de viagem. Na verdade é uma bolsa multiuso, ela é bem grande, dá pra você carregar bastante coisa. Então já curte o nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho que fica aqui embaixo para toda semana você não perder o conteúdo que a gente vai ter para você ficar expert perfeito em costura, ok? Eu espero que você goste. Para essa peça de hoje, eu já preparei um e-book com todas as medidas da bolsa. No entanto, caso você tenha entendido totalmente as proporções, você ainda pode diminuir e aumentar conforme você desejar. Então, você pode usar nesse e-book e também já fiz um molde de tamanho real para você imprimir e poder reproduzir exatamente essa peça, ok? Todo o material é gratuito e aí você pode acessar esse link e tê-lo para você também. Vamos lá? Bora fazer! A primeira coisa que a gente tem que considerar é a estampa que você vai fazer a sua bolsa, ok? Nesse caso eu peguei uma estampa listrada com outras formas geométricas e eu quero usar a forma horizontal dela mesmo. Então eu vou usar o meu molde da maneira correta, ok? E aí eu vou posicionar o meu molde no meu tecido com um fio paralelo a essa lateral que a gente chama de orelha do tecido. Ok? No entanto, como não se trata de um tecido com elastano, ele não vai influenciar se você quiser usá-lo assim por causa da estampa, enfim. E aí você vai avaliar aí na estampa que você vai fazer a sua bolsa. Isso não tem problema. Mas nesse caso, eu vou colocar certinho, ó, o fio paralelo com a minha orelha. E todos os moldes já tem com as indicações certinhas dos fios, ok? Aí a gente vai riscar aqui no tecido. Sempre legal observar que às vezes o tecido, ele não tem uma padronagem correta ou perfeita, como nesse caso. Ele é uma listra meio tortinha e tal, mas é o efeito do tecido, isso não tem problema, não precisa se preocupar com isso, ok? E aí a gente vai cortar. De acordo com a minha explicação anterior, então a gente vai terminar. Eu já cortei aqui praticamente todos os meus moldes, esse era o último. E na próxima tela a gente já vai mostrar o esquema de cortes, quantas vezes cortar cada molde, e as mantas e os forros, ok? Então aqui a gente já tem todas as partes da nossa peça cortadas. Então, a gente tem o forro. Eu usei para fazer o forro um tecido de nylon resinado. É bem legal porque fica impermeável e fica super fácil na hora de lavar ou de limpar a peça, caso seja necessário, ok? Mas você pode usar um tecido de algodão também, sem problema nenhum. Então, eu já cortei os meus forros, cortei a manta e os meus tecidos de fora, tá? A parte externa da bolsa. E para facilitar o nosso próximo passo, o ideal é que a gente passe a ferro o tecido em cima da manta. E aí ele vai ficar bem assentadinho, bem bonitinho, para daí a gente fazer o trabalho de matelassê e de costura em cima do tecido. Bora lá? Então agora que eu já passei o meu tecido, a manta, tá tudo mais bonitinho, mais assentadinho, nós vamos fazer o matelassê. A gente pode fazer matelassê tradicional, usando a régua e fazendo as listras na diagonal. Então, eu faço uma risca aqui, outra risca aqui e vou fazendo assim consecutivamente. Depois, nós viramos a régua e fazemos novamente até que fiquem vários pequenos losangos. Ou caso você tenha uma estampa como a minha, que já tem vários elementos, já tem listras e tudo mais, a gente pode usar essa estampa mesmo para a gente fazer a nossa técnica de matelassê e fazer uma textura diferente. Nesse caso eu vou usar essas partes pretas da estampa, tá? Não tem problema que não sejam perfeitos de 5 em 5 centímetros, isso não tem problema, porque a ideia é dar uma textura e prender o tecido na manta. Então você pode fazer dessa maneira também. E a gente vai fazer assim agora, vamos lá? Então agora a gente vai começar a fazer o matelassê. E só antes de a gente começar,
A gente teve algumas dúvidas perguntando que manta era essa, que material é esse que eu uso, né? O que eu tava usando. E nessa bolsa especificamente, na outra também, eu tô usando uma manta acrílica R2, ok? Ela é um pouquinho mais grossinha. Como se trata de uma peça bem grande, não tem problema que você use uma manta mais espessa, mais firme. Isso não vai dar diferença, né, nessa peça, muito pelo contrário, vai ajudar ainda mais na estruturação. E aqui eu dei uma alfinetada, então se você tem dificuldade ainda de costurar, tá começando, pode alfinetar o tecido na manta, não tem problema. E uma outra dica que eu sempre gosto de dar e lembrar é que se eu vou começar daqui a minha costura, ó, daqui pra cá, o ideal é que eu faça todas as linhas na mesma direção. Então agora, ó, que já tá com o matelassê pronto, todo lindo, a gente vai passar para a parte de preparação do bolso, ok? Então o que acontece? Você vai pegar o seu forro e vamos unir a parte de direita do forro com a parte direita do tecido estampado, ok? Eu vou posicionar em cima o forro, em cima da parte de fora da bolsa, e eu vou alfinetar. E a gente vai costurar apenas uma das partes maiores, ok? Que é a boca do nosso bolso. Então, eu vou unir o forro com a parte do bolso. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou virar o forro assim, ó, vai estar unido, tudo bonitinho. Vou virar e pespontar, ok? É isso que a gente vai fazer. E, por fim, eu vou unir, né, o meu bolso já pronto na parte lateral da minha bolsa. É isso que a gente vai fazer nessa etapa agora. Bora lá! Tá? Então, a gente costurou o forro no bolso, pespontamos e unimos a parte lateral, ok? Fica assim. E só um lembrete bem legal, aqui, sempre nos começos e fins desse tipo de costura, não esquecer o arremate, ok? Vamos para a próxima parte. Agora, a gente vai fazer a preparação do zíper. Então, eu tenho o forro aqui, você vai pegar o forro, ok? Igual do bolso. A parte de fora. Isso daqui, lembrando que isso daqui é um dos lados apenas, né? Que a gente cortou, tudo mais. E o zíper. Eu tô usando um zíper de metro e de metal. Mas você pode usar também de metro ou de nylon, ou um que fica muito bonito, aquele trator. Também fica bem lindo porque é uma peça bem grande, né? E a gente vai posicionar. Então, eu sempre vou posicionar a parte de fora, a parte que fica, ó, o puxador, olha o carrinho, virado de frente para a parte estampada, ok? Sempre lembrando isso, é bem importante. E aí eu vou fazer um sanduíche da parte de fora, o zíper no meio,
e o forro, tá? Eu vou alfinetar aqui só pra você ter uma noção bem certinha de como ele vai ficar, tá bom? Se tiver muita dificuldade, tiver ainda no começo, é possível primeiro fazer essa costura do zíper na parte de fora da bolsa e depois vir costurando o forro por cima, não tem problema, ok? Depois que a gente fizer isso, a gente vai virar e pespontar. Eu vou mostrar certinho, você vai ver que vai ficar bem bonito. Então, agora que eu já alfinetei a parte de fora, o zíper e o forro, nós vamos costurar, tá bom? Eu vou costurar e aí a posição do pezinho da máquina é bem aqui do ladinho do dentinho do zíper. Então, eu vou posicionar ele certinho e vou até o fim. Bora lá! Então agora, já fiz um lado, ó, tá na hora de fazer o outro lado. Nós vamos fazer exatamente os mesmos processos do outro lado. Então, eu vou posicionar o zíper aqui. É sempre legal, ó, a gente ver a estampa, tá, ó? Continuação da estampa. Mesmo que não fique bem certinho e perfeito, o ideal é que seja pelo menos uma continuação, ok? E aí eu vou colocar o zíper, vou virar aqui que é mais simples pra mim. Vou alinhar tecido com tecido, a estampa, e vou colocar o meu forro também, a parte direita pra cima. E vou alfinetar. Uma dica que eu gosto de dar, que geralmente vocês já devem ter visto no take anterior, é que quando chega aqui na parte do carrinho, a gente tem que deixar a agulha dentro do tecido, ok? E a gente levanta aqui e coloca o carrinho um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás, pra não dar diferença, não fazer tipo uma curvinha assim na hora de fazer a costura, ok? Não, é uma dica bem legal de dar também, porque às vezes a gente fica meio confuso na hora de fazer essa parte. E eu vou costurar o outro lado exatamente igual. A gente já fez o zíper, os bolsos laterais, o fundo tá ok também. A gente precisa começar a unir tudo isso e fazer um grande fole, que é o que vai fazer a lateral da nossa bolsa, ok? Então eu vou começar pelo forro, tá? Então meu forro eu vou costurar o fundo do forro com a lateral do forro, tá? Sempre lembrando que direito com direito, deixando as partes avessas, onde a gente vai costurar, tá? Então, eu vou costurar aqui, uma lateral aqui de um dos lados do forro e a outra lateral do outro lado do forro. Bora lá! Depois que a gente costurou tudo, e vai ficar assim, tá? As laterais e o forro, bem grande. A gente vai reservar um pouco e a gente vai fazer exatamente as mesmas coisas na parte de fora da bolsa.
Então, o fundo, eu vou posicionar a lateral, sempre lembrando que essa parte da abertura tem que estar para cima, ok? Posiciono um fundo e costuro. E o outro fundo também, ó, sempre lembrando que a parte do bolso tem que estar para cima. Do outro lado, dessa maneira, ok? Vamos lá. E a peça fica assim, ó, as laterais já quase prontas, né? Olha que bonitinho, a gente já começa a ver a nossa bolsa já tomando forma. E agora, o que a gente não fez no forro, nós vamos unir essa parte de cima da lateral com a parte do zíper, ok? Então a gente vai fazer exatamente o mesmo processo nessa etapa. Vamos lá! Então agora que eu já uni todas as partes, ó, lateral, o zíper e o fundo, eu preciso colocar o forro por dentro. Como que a gente vai fazer? Eu vou desvirar aqui, ali pra vocês verem como tava. Vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a mesma ideia, o lado que sobrou da lateral do forro. Eu vou posicionar direitinho aqui, ó, em cima dessa parte de dentro do forro do zíper, ok? Eu vou posicionar ela aqui certinho, alfinetar. Você vai passar exatamente em cima dessa costura aqui, que já foi feita. Desse lado e do outro lado também. No fim, a gente vai desvirar tudo. Bora lá! Prontinho, aqui ó, agora eu já coloquei o forro, ó como ele fica por dentro, vou mostrar aqui, como ele fica por dentro e por fora. E pra gente fazer um acabamento bem bonitinho aqui, eu vou passar um pesponto nessa junção do zíper e da lateral, dos dois lados também. Aí vai ficar bem mais bonitinho e por fim eu vou prender pela lateral o forro na parte de fora da bolsa, tá bom? Porque daí na hora que a gente for costurar
no corpo da bolsa, ele vai ficar bonitinho, não vai escorregar, não vai acontecer nada de ruim. Vamos lá, fazer tudo agora. Então agora, a gente vai colocar a alça no corpo da bolsa, nessa parte da frente. Então nós vamos começar, vamos fazer com que ela venha do fundo, tá? Aí a gente vai parar aqui em cima mais ou menos e ela vai ficar assim. Então, aqui no molde eu fiz um posicionamento, já fiz um pique, né? Pra gente saber mais ou menos onde ela é. Caso você queira fazer somente usando o e-book as medidas do molde, eu já vou te passar mais ou menos essas medidas, já vai ficar mais simples de você arrumar o seu molde aí. Então, eu sempre indico fazer o meio, medir, né, indicar os meios dos moldes, tá? É sempre bom, né, das partes. Então, risca com giz. Tá? Ou, se você tiver bastante experiência, pode ser com a tesoura. Tem gente que faz um pique muito grande, então se você tiver medo, faz com giz mesmo. Ok? E do meio para a lateral, nós vamos contar 11 centímetros. Então, do meio para a lateral, 11 centímetros, tá? Eu tenho aqui no molde também, vou mostrar aqui que é melhor, acho, ó, do meio para a lateral 11 centímetros, para outra lateral 11 centímetros também, tá bom? E é essa a medida em que a gente vai posicionar a alça. Vou posicionar, ó, a parte de dentro da alça aqui no pique ou na marcação que eu fiz. É importante que a gente faça essa marcação tanto embaixo quanto em cima, porque ela tem que vir bem retinha, tá bom? Então, eu vou fazer agora do outro lado também. Marco o meio. E 11 para um lado, 11 para o outro. Se você já fez no molde, você pode usar também a marcação do molde, tá? Vamos lá. Vou usar aqui a marcação do meu próprio molde. Confere, está toda bonitinha. E aí eu alfineto, né, a minha alça no corpo. Depois de alfinetada, antes de costurar, eu gosto sempre de fazer uma marcação com giz mesmo, ó, a uns 3 centímetros, tá? Da borda, porque se a gente for costurar a alça até o fim, na hora de a gente prender essa parte da bolsa no fole, vai dar ruim. Então, a gente prende ela até mais ou menos uns 3 centímetros abaixo, ok? Pra gente fazer toda a volta da nossa alça e costurar ela bem bonitinha. E depois a gente joga ela pra baixo pra terminar a costura. Ok? Nós vamos fazer isso dos dois lados. Vamos lá? Prontinho. Agora eu já posicionei a minha alça aqui, ó. É sempre bom alfinetar. Se você tiver dúvidas se tá ok, se tá retinho, pode fazer uma linha aqui reta, ó, com giz. Não tem problema, tá bom? Esse giz geralmente sai, então tudo que for facilitar o seu trabalho aí pode fazer sem problema nenhum. E eu vou costurar. Vou começar de baixo, vou vir até aqui a minha marcação, fazer, né, o quadradinho aqui e descer. Vou fazer isso dos dois lados, no caso dos 4 lados, de um lado e do outro. Vamos lá! Pronto, agora eu já terminei, ó, já coloquei as alças, já fixei as alças,
ok? Dos dois lados. E agora eu preciso fazer o seguinte, fixar o forro do corpo no corpo. E essa é a única vez nesse momento todo, né, nessa peça inteira, que a gente não vai colocar direito com direito e virar e tudo mais. Nós vamos apenas fixar, tá bom? E nós vamos colocar então o avesso com o avesso. Eu vou fixar aqui com os alfinetinhos e vamos passar uma costura em volta apenas para fixar, tá bom? Vamos fazer isso dos dois lados e já vamos seguir para nossa finalização. Bora lá! Agora a gente está partindo para nossa finalização. Vamos lá. Então aqui, ó, ela é um pouquinho grande, então eu vou tentar fazer de um jeito que dê pra gente identificar certinho. A gente precisa achar também agora o meio do zíper, aqui a parte do zíper. Então eu geralmente, ó, eu coloco aqui certinho as partes da lateral, acho o meio do zíper, faz um pique. Do outro lado também, tá? E o meio do fundo da bolsa, tá bom? Então são as duas partes que a gente tem que achar e fazer um pique. Nesse caso, o ideal é fazer um piquezinho, tá bom? Mas bem pequenininho. Como eu falei antes, se você não tem muito jeitinho ainda de fazer, toma bastante cuidado nessa hora. E também, a gente já fez com o giz, mas pode fazer um piquezinho aqui também nos meios da bolsa, tá? Da bolsa já pronta. E a gente vai fixar essa parte do fole na bolsa através dos piques. Então, na parte de cima da bolsa, ó, é onde eu vou colocar o meio do zíper. E na parte de baixo da bolsa é onde eu vou colocar o meio do fundo. Não sei se deu pra ver, deixa eu mostrar de novo. O meio do fundo e o meio do zíper. Eu vou fixar agora, vamos ver se fica legal. Ó. Meio. Dá uma alfinetadinha. Fixa, né? E sempre lembrando que vai ser agora o direito do tecido com o direito do tecido, tá? A gente vai terminar, fazer essa finalização apenas pelo forro. E aqui eu acho o meio do fundo aqui, ó, com o meio do fundo da bolsa. Alfinete também. E a gente vai costurar toda essa volta da nossa bolsa de viagem. Vamos lá? Só uma observação, se você achar melhor, pode ir alfinetando toda a lateral, enfim, ver se tá tudo ok, tudo certo, tudo batendo, tá? Então, se tiver dúvidas, se ficar melhor e você preferir, pode também alfinetar as laterais e tudo mais, para te dar uma segurança maior na hora de costurar. Bora lá! Pronto! Nossa peça já está começando a tomar uma forma. E uma parte já está prontinha, ok? Aqui o zíper, parte da frente, nosso bolso lateral. E para finalizar, vou virá-la de novo do avesso. Nós vamos colocar o outro lado da bolsa pra gente terminar, fazer o acabamento interno e partir pro braço. Vamos lá! Agora que eu já costurei as duas partes da minha bolsa, ok? Já está toda fechadinha, vou reservar ela aqui do lado. Nós vamos fazer um acabamento. Eu gosto de fazer esse acabamento com esse viés de poliéster. Ele é um pouquinho mais resistente e a gente só precisa dobrar duas vezes, né? Duas vezes assim, só uma dobra, ok? Caso você tenha o viés de algodão, também é possível usar, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de usar esse. E o arremate dele, o acabamentozinho dele, a gente faz com fogo,
Por ele ser de poliéster, então ele queima, faz o acabamento todo bonitinho, não fica desfiando, tá bom? Dessa maneira a gente faz o acabamento, tá? A gente só dá uma queimadinha, pronto, ele já não vai ficar mais todo desfiado. E a gente dobra ele assim e finaliza a peça. Então a gente vai passar ele em toda a volta da parte de dentro da peça, tá? De um lado e do outro. Simples assim, nosso remate vai estar super bonito. Bora lá! Agora então eu posiciono o viés dessa maneira, aqui ó, no fundo da bolsa. Eu sempre começo do fundo, tá bom? Porque dá menos impacto, fica mais bonito. Se você preferir começar da lateral, que também é um lugar que as pessoas pouco veem, também é um truque bem legal, tá bom? Eu vou começar aqui da parte do fundo, então eu vou pegar o meio, mais ou menos, do fundo pra começar. Eu vou alfinetar aqui, tá? Mas depois não precisa necessariamente. E aqui a gente vai posicionar na máquina e vamos fazer toda a volta, beleza? Prontinho, aqui a nossa peça já está terminada, tá? O viés já está colocado, olha como fica o viés, tá? Aqui de um lado, do outro. Pode fazer com viés de algodão tranquilamente, tá? Esse viés aqui eu acredito que ele seja mais resistente, eu acho ele mais resistente e é o que eu geralmente uso. Ok? Mas não tem problema, você pode usar o que você tem aí também. E agora eu vou virar a bolsa, bora lá. Sempre é legal a gente estufar os cantinhos, ver se ficou alguma linha pra trás. Ó. É nesse momento que a gente faz isso. Prontinho, deu pra ver que ficou uma bolsa bem grande, né? Uma bolsa de viagem mesmo, mas pra gente passar um dia em algum lugar, a gente precisa pra levar bastante coisa, a gente pode usar essa peça. E eu geralmente coloco ela assim pra dentro, né? Ó, essa parte aqui, não tem problema. E vai depender da superlotação de coisas, né? Da quantidade de coisas que você precisa pra colocar dentro dela, tá bom? Mas fica uma bolsa super tranquila pra carregar, ó. E cabe muita coisa mesmo. Então é isso, pessoal. A gente chegou ao final da nossa peça. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou mesmo desse vídeo e não se inscreveu ainda, não deu like, faça isso, não perde tempo. E caso você ainda tenha alguma dúvida ou tenha um comentário a respeito disso, você pode fazer esse comentário aqui mesmo, tá bom? A gente tá louco pra saber, eu tô louca pra saber o que você achou e o que você gostaria de ver. Então, se você chegou ao final dessa peça e conseguiu fazer, eu peço gentilmente que você poste a foto, me marque no Insta ou no Facebook, que eu com certeza vou repostar essa foto. E eu espero que você tenha conseguido fazer muitas coisas e que você se desenvolva cada vez mais. Então, eu te ensino aqui, você costura aí. Até semana que vem!